E aí, caros, tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tentar dar continuidade a uma dica anterior que nós fizemos. Nessa dica explicando a utilização básica de uma aplicação MVC, onde nós criamos um contexto, criamos um banco de dados, criamos models e fizemos ali uma espécie de CRUD básico com a inserção de registro, exclusão, edição de registro. Nessa dica aqui, nós vamos apenas dar um plus a mais à dica anterior, onde nós vamos falar sobre validação. A gente vai aqui falar sobre validação, atributos de validação. É aconselhado você verificar antes a dica anterior para você poder entender, caso você queira aprender desde o princípio, ou caso você queira realmente apenas saber sobre validações, utilizando o .NET MVC. Talvez você não precise ir para a dica anterior. Eu vou colocar em cima um card aparecendo agora que vai levar você para a dica anterior para que você se sinta mais ambientado com o que nós vamos falar aqui. De qualquer maneira, eu vou dar aqui uma palhinha do que nós fizemos. Inclusive, eu vou até tentar compilar para ver se nós deixamos tudo ok na dica passada. E nós esquecemos esses warnings aqui, que na verdade o que ele está dizendo, possível argumento de referência nula. Então, clicando aqui, utilizando o Visual Studio Code, você pode ir lá para a linha que está ocorrendo esse problema. Vou diminuir mais um pouquinho aqui, pronto, acho que dá para ver normalmente aí. O que ocorre é que a gente tem que tratar se um objeto é nulo ou não antes de fazer uso desse objeto. No caso aqui, a gente está naquele action que nós criamos na dica anterior, onde é um delete aqui, onde a gente recebe o ID de um people. Através desse ID, a gente procura essa pessoa utilizando o findAsync e preenche essa variável people. O problema é que essa pessoa, se esse ID não existir, essa variável people vai estar nulo. E ainda assim a gente está chamando aqui o remove para remover esse objeto people. Então o que simplesmente a gente tem que fazer aqui é o que nós já fizemos na dica anterior nos outros métodos. Como por exemplo, em quase tudo a gente verifica aqui se people é nulo. Então eu vou apenas, até para ir mais rápido aqui, copiar o que nós fizemos e colar aqui. De maneira que, se people for nulo, ele vai apenas retornar um erro. Olha, aqui é bem básico, eu já avisei. Eu peço desculpa aí para os veteranos, mas a gente tem que dar uma paradinha nas coisas mais avançadas, porque tem pessoas que, pelos pedidos, eu notei que ainda querem saber. Olha, você está explicando como é que faz aquilo ali, mas eu não sei nem ainda como é que eu crio uma aplicação MVC. Então a gente tem que dar uma paradinha e também explicar o básico. Então, seguindo esse pensamento de maneira básica, a gente apenas vai retornar aqui um not found. Ou seja, se o cara fazer um get, deixa eu ver se é um get, fazer um post aqui nesse action e informar um ID que não existe, ou até, por exemplo, de um people que já foi excluído, por acaso, ele simplesmente vai retornar um not found, um 404 lá na tela do navegador. Então vamos salvar aqui. Eu vou aqui o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, né? E vou dar aqui um .NET Build. E agora ele compilou tudo com sucesso, e isso é importante para que a gente inicie a dica agora já com tudo funcionando direitinho. Outra coisa que eu fiz foi versionar. Eu acho que nós tínhamos esquecido de versionar, né? Então eu apenas utilizei o comando aqui git init, então versionei e criei aqui um git ignore. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele aqui. Um git ignore, apenas colocando as pastas bin, obj e uma pasta aqui, no caso o Apple. Ele cria esse arquivo .dsstory, underline story, e o banco de dados. Ou seja, não é comum se versionar banco de dados. Há casos em que você precise versionar o banco de dados dependendo da utilização desse banco, né? Dependendo do fim ali específico do banco, às vezes ocorre de você precisar versionar também o banco. Mas nesse caso não. Então nós retiramos. E então vamos prosseguir aqui. Bom, vamos para o model aqui, para o people. Já para adiantar, coloquei aqui umas validações que eu encontrei. Eu acessei aqui, deixa eu ver, fui aqui no site, na verdade eu digitei aqui .NET Validation Attributes e ele me levou para essa página aqui. O que eu fiz foi copiar, aqui embaixo você pode, inclusive eu vou deixar essa página na descrição. E falar em descrição, algumas pessoas perguntam: Márcio, você sempre diz que deixa coisa na descrição, a gente procura e não encontra. É porque não é diretamente na descrição que ficam os recursos de cada vídeo. Logo, acho que o primeiro link da descrição já é um link que vai levar para mais informações sobre esse conteúdo que você está assistindo. Nesse link aí, você vai ter todos os recursos utilizados. Por exemplo, o URL de repositório, de versionamento, algum arquivo, algum download, se for o caso do vídeo. Então eu peguei essa lista aqui, copiei tudo
que aqui é uma lista, acredito que bem completa sobre as validações. Você pode dar uma olhada melhor nessa página aí, dar uma estudada, eu aconselho. E colei aqui. Só que eu adicionei mais esses daqui que eu julgo como importante, que na verdade não são validação em si. É o display, que inclusive nós já conhecemos na dica anterior. Se possível, até vou colocar mais uma vez o card aí. O data type nós incluímos também aqui e o data format, porque nós vamos precisar disso. Antes da gente mexer com validação, vamos logo dar aqui rapidamente uma palhinha do que a gente fez na dica anterior, né? Eu vou dar aqui um .NET, acho que o WAT mesmo, um .NET WAT. Então, nós criamos inicialmente uma página bem básica, o nosso foco não foi realmente em layout, né? Criamos uma página bem básica que já lista aqui as pessoas que nós temos cadastradas. Criamos um action e um menu aqui para que nós possamos abrir aqui essa lista de pessoas onde nós temos funcionalidades básicas do MVC, que é a possibilidade de incluir uma nova pessoa. Criamos só esses 3 campos aí. Aqui nós listamos possibilidade de nós editarmos uma pessoa, de exibir os detalhes e de fazer a exclusão, que inclusive foi esse action que nós acabamos de modificar. Para isso nós codificamos a aplicação. Vou ver se eu falo o máximo possível aqui e o mais rápido possível também. Nós criamos aqui o People's Controller, onde tem todo aquele código para listar, para incluir, editar, excluir. É um código bem receita de bolo, bem básico, mas se você quiser mais detalhes, mais informações, você assiste aí o vídeo anterior, que vai ser bem mais detalhado. Criamos os migrations, que inclusive aqui a gente vai ver um pouquinho de migration. Criamos o Model People, que é onde nós vamos trabalhar praticamente a maior parte do tempo nessa dica aqui. E nós criamos também, eu estou aqui pulando algumas coisas, as views referente a Peoples, que foi o que a gente acabou de ver ali no navegador. A view referente ao Create, né, que é o HTML ali referente ao Create. Para isso nós utilizamos um utilitário interessante, que é o ASP.NET Code Generator, que ele quebrou um galho e gerou para a gente essas telas. Criamos a view de delete, details, aqui a view de edit e a view de index. Ou seja, basicamente 5 views nós criamos. Criamos o contexto também. Deixa eu ver se eu encontro aqui o contexto. Importante, criamos um contexto, aprendemos a criar um contexto, inclusive configurar esse contexto aqui no program.cs. Aprendemos também a fazer isso. Para que nós possamos exemplificar todas essas validações aqui, esses atributos, inclusive o mais aconselhável é você utilizar a Fluent API do contexto. Mas como isso aqui é um vídeo básico, a gente vai trabalhar com atributos, e não está errado também você trabalhar com atributos não. O que não é certo, muito certo, mas didaticamente nós vamos fazer assim, é que não é bom você colocar os atributos em cima do próprio model. Em geral você cria ali um view model, ficaria o vídeo muito grande se nós fosse fazer isso, de criar um view model ainda, para refazer todas aquelas consultas, copiar os dados dos models para os view models. Então no caso aqui, didaticamente, nós vamos fazer em cima do próprio model. Mas para que seja possível exemplificarmos o máximo possível dessas validações, nós vamos precisar criar 3 campos aqui, que eu vou inventar esses 3 campos. Deixa eu tentar lembrar aqui. Vamos criar aqui um campo do tipo dateTime, com o nome, vamos colocar birth date, que seria a data de nascimento. Aí. Vamos criar um campo password, que é do tipo string. Aqui a gente sabe que não vai fazer muito sentido ter um password aqui nessa tabela, né? Mas apenas para que a gente possa dar uma estudada ali nas validações, a gente vai realmente forçar a barra aqui, colocar coisas que realmente não vão fazer muito sentido, mas que, claro, na vida real, quando você tiver... Eu coloquei o set na frente do get aqui. Quando você estiver desenvolvendo, você vai saber colocar os campos certos nos models certos. Vamos criar mais um CPF também. A gente vai precisar disso aqui também para exemplificar. Um campo CPF. Acho que tá bom, né? Espero que eu não esteja esquecendo nada. Ele está marcando aqui essas strings porque a partir da versão, se eu não me engano, a versão 10 do C#, as strings não são nullable por padrão. Se eu estou criando aqui uma string, eu tenho que inicializar ela aqui com um valor aqui, ou então tenho que inicializar ela no construtor.
Mas como eu não estou fazendo isso, então eu vou definir que essas strings são nuables. Então nós vamos salvar. Eu vou mostrar aqui o console novamente. Por hora, nós vamos dar um .NET Build para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, nós vamos dar um .NET Watch mesmo. Eu estou utilizando o Watch aqui. E foi muito bom ter ocorrido esse erro. Na verdade, eu fiz isso de maneira proposital. Nós criamos propriedades no model, mas nós não esquecemos o banco, né? O banco não vai automaticamente criar essas propriedades, né? A gente vai ter que trabalhar com migrations, que nós vimos o início do migrations na aula anterior, na dica anterior. Então, como nós criamos propriedades novas, nós vamos ter que disparar aqui um migration. Por exemplo, a gente vai dar aqui um comando .NET EF migrations espaço add. Vamos dar aqui um nome, por exemplo, já está até aí, add new fields to people. Então aqui essa descrição é importante que você coloque algo que seja coerente, que seja descritivo a essas modificações que você vai fazer no banco, porque isso aí vai criando um histórico de migrations. É muito importante trabalhar com migrations, porque ele vai criando um histórico de modificações no banco, vai versionando esse banco de maneira que, se você apontar essa aplicação para um banco antigo, ele vai saber em que versão parou aquele banco e vai saber atualizar. Então eu vou adicionar essa migration aqui. Ele sempre compila para ver se está tudo ok. E ele criou aqui um migration. Vamos ver aqui o que ele criou. Porque aqui, diferente do Visual Studio, quando você cria um migration, ele não já abre ela para você, não. Ele deixa ela aqui que você, se quiser, pode ver. Então ele aqui criou nossos campos, né? Ele criou aqui birth date, criou o CPF, ó, ele está adicionando esses campos no banco de dados, né? Criou aqui o password e o password confirme. E aqui no DAO, como a gente aprendeu, ele está desfazendo, porque de repente, se você quiser retroceder no histórico do banco, que às vezes não é muito comum, mas às vezes pode ser que seja necessário, ele tem que criar aqui o código contrário. Ele agora vai... Inclusive, você pode também codificar alguma coisa aqui que você quer que seja feito no caso de retroceder no banco, né? Bom, mas o que ele fez aqui basicamente foi criar aqui nossos campos. Só que ele não... Claro, isso ainda não foi para o banco, isso aqui ainda é só código. Então a gente vai dar o comando .NET EF database update. É só esse comando aí, pronto. E ele agora sim criou os novos campos no banco. E nós agora podemos dar um .NET Watch novamente para ver como é que vai ficar. Pronto, você vê que agora ele carregou tudo normalmente, como estava carregando. Nada de modificação. Mas cadê os campos que nós criamos? Por que não aparece? Lógico que nós não modificamos os arquivos, né? As telas nem nada. Nós criamos campos. Eles estão aqui no banco. Estão sendo trazidos inclusive para cá, para a tela, mas estão invisíveis, porque nós não criamos, modificamos os HTMLs. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou tentar agir de maneira mais rápida aqui. Você vai aí do jeito que você quiser. Eu estou utilizando aqui, vou utilizar, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou utilizar aqui teclas de atalho para poder tornar mais rápido esse processo. Estou utilizando aqui o Ctrl D para selecionar logo todos os campos. Aqui eu já selecionei todos os campos. Nós vamos aqui já para View Create. Eu vou colar aqui. O que eu fiz ali? Eu apenas copiei os campos, né? Como você está vendo aí, ó. Por quê? Porque eu quero ir mais rápido aqui, porque senão vai ficar mais... Eu também não quero cortar o vídeo para que você também não dificulte aí o aprendizado, né? Então, foram quantos campos? Vamos ver aqui. 4 campos. Então, olha, eu peguei aqui, ó. Aqui é o get, é o input da idade, né? Que já existia esse campo idade. O que eu estou fazendo eu copiei esse get, colei ele 4 vezes aqui. Por quê? Nós vamos aqui se utilizar aqui também de uns atalhos de tecla. No caso aqui do Mac eu estou utilizando o Option Command aqui. Então por quê? Eu quero selecionar esses 4 campos aqui de maneira multicursor. Então eu vou pegar aqui uma parte que se repete muito aqui para ir mais rápido. Ó. Por exemplo, essa parte aqui, ela se repete para cada um desses 4 que eu colei, ela se repete. Então vai ficar fácil de trabalhar aqui. Eu dei Ctrl D aí várias vezes. Vou aqui para esse primeiro. E pronto, eu paro aqui no campo idade. Então eu vou colar. Eu vou colar aqui, ó. Então eu colei já. Você vê aí para cima que eu colei já os 4 campos. Então eu desço aqui para o input. Na verdade nós trabalhamos no label aí. Então eu já selecionei o age de novo ali, que é o idade. Colei. E para finalizar eu vou aqui no validation. Daqui a pouco a gente vai comentar por que tem esse validation for aqui.
É importante isso aí para o que a gente vai falar hoje. Eu não sei se eu preciso... Eu acho que eu vou apagar isso aqui. Eu acho que a gente não vai mais precisar. Pronto, então o Create, basicamente nós já inserimos os novos campos. O que eu vou fazer? Como o Edit é igual ao Create, eu vou copiar isso aqui. Vou aqui no Edit. Olha, ele é praticamente idêntico ao Create, né? Você vê que se não for igual é praticamente idêntico. Então eu vou colar aqui. E nós já temos as telas de Edit e Create. Claro que isso aqui são telas básicas, né? E assim, numa aplicação real, você iria trabalhar com layout e provavelmente você nem iria utilizar o próprio Code Generator do ASP.NET, né? Você iria trabalhar do zero mesmo, num layout ali já bem produzido. Mas vamos lá. Então tá faltando só... Aqui no Details eu vou deixar só esses campos mesmo, só os que já tinham. No Delete também, porque eu acho que não vai precisar de ter os novos campos. Agora no Index aqui, que é aquela tabela, eu vou acrescentar pelo menos mais 2 campos aqui que vai ser interessante para o nosso exemplo. Então eu dupliquei, eu dei um Shift Alt seta para baixo para duplicar. E eu vou adicionar aqui o Birth Date e o CPF, que vai ser interessante também isso aí. Como nós adicionamos aqui na parte de valores que a gente viu na aula passada, então isso aqui é uma tabela, a gente tem que adicionar também os cabeçalhos em cima, referente aos 2 campos que nós criamos. Shift Alt seta para baixo e aqui eu vou adicionar o Birth Date e o CPF. Vamos salvar tudo, eu não sei se vai precisar dar aqui um Ctrl R, né? Eu acho que ele não foi tanta modificação assim que a gente fez. Vamos atualizar a tela aqui, ó. Já apareceu aqui os campos novos, pelo menos o CPF e a data de nascimento. Você está vendo que está tudo com os nomes aí em inglês mesmo. Ele pegou os próprios nomes de campo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E o Edit, você viu que já está com os novos campos, mas tem umas coisas chatas aqui. Por exemplo, o campo Birth Date, que inclusive está com o nome errado, está com a legenda errada em inglês aí. Ele está com a hora, né? Não faz sentido você, um campo data de nascimento, ter hora, né? E várias outras coisas que inclusive nessa parte de validação nós vamos aprender a definir aqui. Voltando aqui para o People, bom, eu vou recortando para ir facilitando, né? Então vamos começar com o display. O display, se eu não me engano, na aula passada a gente já viu. É até a hora, por exemplo, o display é exatamente o que corresponde a esses cabeçalhos que você está vendo aqui, ó, Age, Birth Date, que estão aparecendo em inglês porque o display nós não configuramos. O nome você vê que está diferente. Por quê? Porque se você for ver aqui no código, ó, nós definimos o display para o nome. O e-mail, alguns campos não vai precisar. Por exemplo, o e-mail ele se escreve e-mail mesmo assim, nem precisa. Mas apenas para a gente aprender, eu vou criar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, pronto. Eu vou criar o atributo display aqui. O display tem uma propriedade chamada name. E apenas para colocar um tracinho aqui no e-mail, né, para não ficar o e-mail junto assim. O age precisa, né? Porque eu vou até copiar aqui para ir mais rápido, né? Esse de cima aqui. O age vai precisar, porque o age, né, para um brasileiro não faz muito sentido. A gente tem que colocar aqui o nome e idade, né? Claro que o birth date também precisa. A gente vai tentar aqui colocar só o DT. Vamos abreviar. Nascimento. Acho que ficou até grande ainda aí. Eu acho que eu errei, não. Senha precisa. Password precisa, que a gente vai colocar senha aqui. E aqui nós vamos colocar um display aqui como confirmar a senha, acho que sim, né? O CPF você vê que não precisa, né? Porque o nome vai ser CPF, a não ser que você queira colocar os pontinhos aí do CPF, aí é com você pode fazer isso. Bom, o display nós já retiramos daqui. Vamos ver como é que ficou na tela, o que mudou. Note que agora os campos já estão mais no nosso português aí, como você pode ver. A gente manteve esses links aqui em inglês, porque não era o foco realmente fazer essa tradução. E isso é bem simples, traduzir lá no HTML. Se eu for aqui no Create New, inclusive aqui ele pega também os displays que nós colocamos. Isso aqui é uma maneira bem clássica de você utilizar o .NET MVC. Você vai ter que trabalhar em cima de um layout que foi criado por um designer ali. Então nem sempre vai ficar tão bonitinho assim para você utilizar. Mas é bom você aprender tudo, né? Então, explicando por que aquele display apareceu, vamos pegar aqui o da idade, por exemplo. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Pronto, o da idade você viu que ficou aparecendo o nome direitinho, apesar do nome do campo ser age, né? Ao colocar um label e colocar aqui essa tag ASP4 age, eu não coloquei nenhum valor de string para cá.
de texto. O que o C# faz é pegar o nome do campo, caso ele não encontre uma propriedade display lá, um atributo display para esse campo. Como ele encontrou, ele colocou como idade. Então é isso que faz essa tag aqui. Isso no formulário. Já no table, a gente tem esse método aqui, html.displayNameFor, e você coloca aqui a propriedade. Então esse displayNameFor, que isso aqui é o cabeçalho daquela tabela, como eu defini como age aqui o campo, ele vai também ou escrever age, que é o próprio nome do campo em si, ou vai colocar o atributo display que nós definimos. Eu estou me prolongando muito nisso aqui, mas não confundir também o displayNameFor com o displayFor. O displayFor vai mostrar o valor daquele campo. O nameFor, displayNameFor, ele vai mostrar o nome do campo ou então o display que você colocou aqui na propriedade. Data type é o seguinte, se a gente for olhar aqui, você está vendo que essa data não ficou legal aqui com data e hora. A gente quer que fique, por exemplo, só uma data. Então foi por isso que eu incluí até o data type. Aqui eu não sei se a gente vai... E outra coisa, aqui na senha, ó, se a gente for digitar, vai aparecer aqui a senha. Por hora a gente vai exemplificar o data type aqui só com a data. No lugar de data e hora, a gente vai dizer que o data type desse campo aqui, dessa propriedade, vamos logo definir aqui. Data type, ele recebe como parâmetro um data type, e veja que o data type pode ser tudo isso aqui, que você pode testar aí os outros, né? E-mail, address, password e tudo mais, postal code, text, timing, né? Muita coisa aqui. E nós vamos utilizar aqui no lugar de datetime, nós vamos colocar a date aqui. O que basicamente o data type faz é instruir para o C# que o controle que ele vai gerar ali no final, o tipo de controle que ele vai gerar no final. Se eu colocar, por exemplo, date aqui, ele vai gerar um input type date. Tem aqui, o tipo do input que é input type text, né? Tem input type e-mail, tem. Então, basicamente, mas não é só para isso, o que ele vai fazer é definir o tipo de input. Se bem que o C#, por isso que o data type não é mais tão utilizado, porque o .NET ele já é inteligência suficiente. E se eu coloquei esse campo aqui, por exemplo, como inteiro, ele vai colocar ali um input type number. Então, muitas vezes você não vai precisar utilizar o data type. Nesse caso aqui nós precisamos. Foi por isso que eu coloquei, inclusive, ele para exemplificar aqui. Inclusive eu coloquei no campo errado, né? Que não é no campo age, é no campo birth date, data de nascimento, que eu fui prestar atenção agora. Vamos salvar aqui. Eu não posso... Depois a gente vai fazer vários de uma vez aí, para a gente não ficar salvando e reiniciando aqui, senão vai ficar muito lento, né? Então eu vou editar, ó, você nota que agora o data de nascimento ficou, não tem mais a hora, ó. Então para isso serviu aquele data type. Vamos tentar fazer vários de uma vez aqui, por exemplo, apagar aqui o data type, né? O display format, o que esse atributo vai fazer? Vamos voltar aqui, ó. Na verdade só o data type eu acho que já resolveu aqui, ele não está mais mostrando a hora, né? Então já resolveu. De qualquer maneira eu vou exemplificar aqui o display format. Além do data type nós vamos utilizar aqui o display format aqui em cima do campo data de nascimento, a gente vai colocar aqui embaixo. E o display format, ele tem uma propriedade, um parâmetro chamado data display format. Ele quer receber esse parâmetro no formato de template string, onde você diz qual é o índice e qual é o formato. A gente pode colocar, por exemplo, você teria que dar uma estudada sobre os formatos no C#, mas basicamente aqui o formato de uma data seria isso aqui. Inclusive tem que prestar atenção que o mês no C# é N maiúsculo e 2 M's aqui significa que é um mês de 2 caracteres, né? Por exemplo, 01 janeiro, 02 fevereiro, e o M com letra maiúscula para não confundir com os minutos, porque os minutos no C# é o M minúsculo nos formatos de string. Ele quer essa string aqui nesse formato porque ele quer que esse parâmetro mesmo seja tratado como se fosse um formato string. É como se fosse assim, você poderia ter outro texto aqui. Por exemplo, dias, né? Poderia colocar dias. É como se isso fosse um string e aqui fosse uma interpolação de string. Não sei porque que fizeram assim, porque a gente não vai ter aqui um segundo parâmetro, né? Entendeu? De fato, você tem que formar o data format string dessa maneira aqui, como se fosse uma interpolação. Vamos tentar aqui. Ó, você viu que precisa ser nesse formato aqui entre chaves, porque você pode, além de formatar o conteúdo do campo, você pode colocar textos antes ou depois, criando assim uma interpolação, que foi o que nós fizemos aqui.
Mas nós vamos tirar isso, que não faz sentido nenhum. Inclusive, nós vamos formatar ele dessa maneira, só para... A gente vai mudar aqui um formato um pouco do mês. Vamos dar uma atualizada aqui. Olha, você viu que o mês ficou dessa maneira. Vamos deixar assim, apesar de não estar muito legal, só para a gente ver. Mas uma coisa que não ficou muito legal é que nós criamos o campo data de nascimento. Veja que interessante. E está aparecendo aqui uma data meio estranha. Nós nem digitamos data. Como é que está aparecendo data aí, né? Isso aqui foi o seguinte. Você pode criar uma datetime assim no model e pode criar um datetime assim. Se você criar o datetime com essa interrogação, você está dizendo que esse campo é nullable. Se a propriedade estiver no formato datetime apenas, você não pode setar valor nulo para essa propriedade. Então, como nós até erramos aqui, era para a gente ter criado um datetime dessa maneira. Quando nós utilizamos o comando update database, ele iria criar esse campo birthdate, mas como é um campo novo, ele ia definir todos os valores como nulo. Como nós criamos assim, e ele sabe que o campo datetime, sem ser nullable, não pode ter valor nulo, o que ele fez? Ele jogou para o banco de dados a menor data possível do C#, que é 0101 do ano 01. E se nós, eu não sei se a gente vai poder aqui abrir o banco só para exemplificar. Eu não sei se eu vou ter aqui uma maneira, deixa eu ver aqui, Open. Olha, eu não tenho um aplicativo para abrir o banco, mas eu tenho aqui, por exemplo, o SQLite, né? Eu acho que eu tenho pronto. Eu tenho um SQLite aqui, pronto, eu já abri aqui o banco. Eu gosto de utilizar esse Modebox aqui, porque ele deixa a consulta melhor de ver, fica assim, ele forma aquela tabelinha, né? Então ativei o Modebox e vou aqui na tabela Peoples. Olha, você vê o que foi que ele fez, ó. Ele criou os campos, como isso aqui é string, ele deixou sem valor nenhum, mas ele criou aqui o campo birthdate. Como nós erramos, nós não definimos ele como nullable, e ele sabe que esse tipo de dados não pode receber nulo, então ele criou o campo no banco e já definiu o mínimo valor possível de um tipo de dados data do C#. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, eu esqueci de dizer uma coisa, quando você faz modificações aqui, como nós estamos modificando um model, atenção que muitas vezes você está modificando propriedades em que você vai precisar fazer um add migration. Você vai ter que adicionar uma migration ali. Se nós colocarmos um nullable aqui no campo birthdate, isso aqui é uma modificação que nós estamos fazendo, inclusive vai precisar do migration para isso. Nós estamos fazendo com que o campo birthdate do banco não seja mais, não aceite, passe a aceitar nulo agora. Então ele não é mais um campo, eu diria, obrigatório. Por nós, e outras coisas que você vai fazer, inclusive com atributos aqui, pode ser que necessite que você rode um migration. Mas de qualquer maneira, para fazer um teste, nós vamos rodar aqui um migration para ver o que ele vai fazer aí. Eu vou dar um .NET EF migrations.add. Vou colocar aqui, já está até aí, eu já tinha feito uns testes. É change field birthdate to nullable. Então eu costumo colocar em inglês, mas você coloca algo que seja bem descritivo, como eu já falei. Primeiro ele compila para ver se está tudo ok. Gerou a migration, como eu disse, ele não abre como no Visual Studio, você vem aqui para ver o que ele fez, ó. E ele, olha, ele tornou o campo birthdate nullable, ó. A partir de então, agora eu vou poder definir valores nulos para esse campo data de nascimento, birthdate. Era para eu ter feito isso antes, porque como já tinha dados na tabela e eu criei o campo novo, então o C# foi obrigado a preencher esse campo com a menor data possível. Se eu for executar aqui, dar um .NET Watch, mesmo eu tendo colocado ele como nullable, e se a gente for aqui na lista, ele vai continuar aparecendo aqui. O motivo é porque já foi gravado no banco assim. Se você não tiver entendido, pode perguntar aí. Mas a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que acessar o banco novamente aqui. Como é que a gente resolve esse problema, né? Então a gente vai ter que dar um update na tabela Peoples, setando o campo birthdate para nulo. Você entendeu aí? Deixa eu ver o que eu errei aqui. Eu não dei o update database. Olha que vacilo, né? Então ele não é ainda nullable, ele é obrigatório, porque você já deve ter visto aqui no início que isso aqui, o migration, apenas criou o código. .NET EF database update, né? Pronto. Agora é que essas modificações vão para o banco. E até para fazer o teste novamente, né? Já que a gente mandou agora para o banco, eu vou fazer de novo o .NET Watch. Inclusive está enchendo ele está abrindo várias instâncias aqui, vamos apagar algumas. Então se eu atualizar, não precisa, se eu for aqui em Peoples, olha, ele mantém ainda, mesmo atualizando ele mantém, porque isso está no banco. Agora sim, a gente vai fazer nossa correção aqui.
não é? A gente vai entrar aqui no banco, vou pegar aqui o histórico, vou utilizar aqui o Modbox. Não vamos nem precisar, tudo bem. Mas vamos sim, que depois a gente vai consultar. Então eu vou dar aqui um update na tabela people setando birth date para null. Agora eu pude dar o update. Como eu coloquei o Modbox, nós vamos fazer novamente aquele select que a gente fez. A gente vai fazer o select em peoples aqui, ó. E nós estamos trabalhando aqui com SQLite, mas essa codificação aqui é praticamente idêntica para qualquer banco. Você vai tratar dessa mesma maneira aqui que nós estamos tratando. Então você viu que agora ele retirou, ele agora é nullable, ele retirou. E a propriedade lá do model também aceita nulo agora. Então agora ficou melhor. Vamos tentar limpar aqui, vamos sair. E agora nós vamos dar um .NET Watch novamente. Vamos aqui em people. E agora ele limpou a data de nascimento. Ou seja, realmente nós não informamos isso. Então o certo é realmente não ter isso aí. Vamos fechar tudo aqui para ficar mais limpo aqui. Validate newer. Aqui é o contrário, você está informando que não quer validação de maneira nenhuma para esse campo. Não é? Nós não vamos falar sobre isso aqui. E alguns casos, para ir mais rápido, nós vamos pular e você pode aí. Vamos falar sobre vários aqui. Você pode. Eu vou até deixar ele aqui no cantinho para você pausar o vídeo depois aí. Você pode anotar os que faltarem aqui para você dar uma estudada, né? Algo como se fosse um dever de casa, alguma coisa desse tipo aí. Dar uma estudada e se aprofundar mais. O Credit Card, ele teoricamente ele valida números de cartão de crédito. Eu não sei, nunca testei realmente, eu não sei se ele funciona para cartões de créditos no formato brasileiro. E também eu não vou fazer testes com ele aqui. Deixa eu abrir mais aqui que está ficando muito pouco espaço. O compare nós vamos utilizar, inclusive nós já vamos utilizar agora o compare. Eu vou logo recortando aqui a linha para ir facilitando, para ir limpando e ir mais rápido, o vídeo já está ficando muito extenso. Então o compare, o que ele faz? Ele compara um campo com outro. Ele só vai dar ok se o campo da comparação for igual ao campo que você está comparando. Você vai entender agora aqui. Foi por isso que nós criamos propositalmente, mesmo que sem sentido, esse campo aí. Então no compare o que ele pega? O que ele pede? Ele pede o nome do campo que eu quero comparar. Que no caso, eu estou colocando o atributo em cima de password confirm e eu quero comparar com o campo password. Se os dois não forem iguais, ele não vai deixar passar na validação. Mas eu não gosto de colocar, eu gosto de utilizar o máximo de tipagem possível quando eu estou trabalhando. E você, depois que você trabalhar com projetos maiores, você vai ver que isso é muito importante. Então eu não gosto de colocar o nome de um campo dessa maneira aqui. O C# tem uma palavra-chave, por exemplo, name of. Eu posso colocar name of password, que ele vai escrever para você aquele texto password que você escreveu. Qual é a vantagem disso? Se eu deixasse do jeito que estava, por exemplo, e modificasse aqui o nome desse campo aqui, por acaso precisasse fazer isso, note que ele não deu erro, ele iria compilar e iria dar um erro lá em tempo de execução que você não pôde prever em tempo de compilação. Isso ocorre muito, aqui nesse caso está muito nítido e talvez não ocorra, mas você tem que trabalhar muito com tipagem, se aproveitar dos recursos da tipagem, porque eles vão lhe ajudar muito a prevenir você de que ocorram erros. Então aqui você viu que ele não deu erro nenhum. Se eu voltar aqui e trabalhar da maneira que eu tinha feito, utilizando o name of, vamos tentar fazer aqui de novo. Pronto. Tá tudo ok, mas se eu for renomear aqui o campo, ele já está dando erro. Você viu que ele marcou de vermelho. Então, isso dá mais integridade para o projeto, né? Diminui mais a possibilidade de ocorrência de erro. Isso aqui é bem simples, esse exemplo, mas ocorre de que esse campo aqui ele pode estar tendo referência em outras partes da aplicação que vai ficar muito mais difícil você encontrar esses problemas. Vamos logo pulando para outros, antes que a gente fique testando de um por um. Por exemplo, e-mail address, é claro que nós vamos colocar aqui no campo e-mail. Nós temos um campo e-mail ou não? Temos um campo e-mail aqui que nós vamos colocar a validação e-mail address. O C# já tem essa validação pronta. E inclusive, falar nisso, nós vamos já pular aqui para o regular expression e nós vamos colocar aqui esse regular expression no campo, deixa eu ver o que a gente coloca aqui, no campo CPF. Vamos colocar no CPF, foi criado propositalmente para isso. Só que a gente vai ter que procurar aqui pela internet uma regular expression de CPF. Vamos ver se a gente encontra aqui. Eu já tinha feito uma busca aqui. Regular expression CPF, pronto.
Aqui mesmo no Stack Overflow, bem rápido, eu nem testei direito, não sei se funciona, vamos utilizar essa aqui que ele já está mostrando. Pronto. E vamos colar ela aqui. Você está vendo que está dando esses erros aqui. Porque esse caractere, essa barra invertida, não lembro se é invertida, o C# utiliza como um caractere de escape, né? Então, para você definir que essa string, que o C# não trate essa string contendo caracteres de escape, você coloca aqui um arroba aqui na frente. Pronto, então o CPF ele só vai ser aceito se ele estiver no formato que está nessa regular expression aí, que depois a gente vai ver quando a gente for executar, né? Vou logo apagando aqui essas. Essa de fone aqui, nós esquecemos de criar uma propriedade tipo fone. Como nós esquecemos, eu acho que nós já vamos falar sobre muitas aqui. Já estamos validando aí e-mail, outras coisas. Eu acredito que não vai fazer falta. Eu vou colocar aqui para as que não vão ser vistas. Você pode dar uma estudada aí em casa também. Outra coisa sobre o regular expression é que aqui no e-mail, por sorte, o .NET quebrou um galho e criou esse atributo de e-mail. Caso não existisse, poderíamos também colocar um regular expression, porque existe regular expressions para e-mail também. Nós vamos utilizar o que já está definido, porque na certa ele já deve ter passado por vários testes, né? Então é mais confiável. O range. Vamos fazer algo bem ridículo, além de tudo que já está meio ridículo aqui, e vamos colocar esse range aqui na idade, né? Então isso aqui vai ficar bem ridículo mesmo, mas o intuito aqui é aprender sobre os atributos de validação, validation attributes. Então nós vamos dizer que só vai poder se cadastrar no nosso... Ele recebe o que? Um mínimo e um máximo. Só vai poder se cadastrar no nosso sistema quem tiver 12 anos e olha só, e 150 anos, pronto. Vai ser bem interessante. Vamos pegar logo outros aqui, depois a gente já vai executar aí para não... E vamos logo com o required também. Required é bem simples, acho que nós já até chegamos a utilizar. A gente vai definir apenas que o nome seja required e que o e-mail seja required. Então, deixa eu colocar ele aqui entre colchetes. Os atributos você coloca entre colchetes. Vamos apagar logo o required aqui, já está quase terminando. Vamos logo aqui para os outros. O URL aqui nós não vamos comentar, mas olha, é uma validação de um URL, assim como você viu que tem de outras coisas aqui, como e-mail, né? Então você pode fazer uns testes aí, né? Não precisa também de fazer de tudo aqui. E o remote é bem interessante, nós vamos falar sobre ele se houver tempo aqui. O remote ele já é mais complexo um pouco, porque ele vai fazer uma validação remota, né? Então nós vamos, se houver tempo, falar sobre ele aqui. Como faltou só o string length, vamos colocar logo ele também aqui, vamos arrumar aqui uma maneira aqui, dentro do ridículo que já está para colocar ele aqui. Então o nome, além dele ser requerido, ele vai ter, vamos inventar aqui uns tamanhos de string. Aqui você coloca logo o máximo tamanho que essa string pode conter, né? Vamos colocar aqui o nome, o máximo é 50, mas você pode também definir o mínimo. Então, só para brincar aqui um pouco, nós vamos definir o mínimo, não é, que é um parâmetro opcional, como você está vendo, eu já expliquei sobre isso. E vamos dizer que o mínimo é 3. Nos parâmetros, você pode definir também para todos esses atributos, mensagens de erro que são personalizadas. Se você não definir isso, o C# vai definir mensagem de erro da maneira dele. Para exemplificar, nós vamos colocar, pelo menos aqui, no nome, nós vamos colocar a mensagem de erro personalizada. Então aqui no required, por exemplo, eu tenho que abrir aqui, que é um parâmetro do atributo, né? Então eu vou colocar error message, por exemplo, aqui e dizer que, sei lá, o nome é obrigatório. Pronto. Então já é uma mensagem em português, né? E fica melhor. E já vou colocar nesse aqui também, em todos você pode colocar, se eu não me engano, em todos você pode colocar. Informe o nome completo. Nome completo com no máximo 50 caracteres. Deu para entender aqui que se o cara digitar um A, né, significa que ele está meio querendo burlar o sistema. Ele tem que digitar pelo menos Ana, né, que são 3 caracteres. O A não forma nenhum nome de uma pessoa, apesar de talvez existir pessoas com o nome de uma letra só, né? Mas de qualquer maneira, para exemplificar, nós vamos deixar essa validação aí. Pronto, já colocamos todos aqui, fora o... Agora nós vamos ver todos em ação. Nós esquecemos do remote, que inclusive eu disse que se houver tempo a gente vai falar sobre ele. E os embaixo aí você vai fazer aí, dar uma estudada neles. Salvamos tudo, vamos voltar aqui para nossa aplicação, vamos dar uma atualizada.
E vamos criar aqui um novo, vamos começar do zero mesmo, criar aqui um novo. Eu já vou salvar aqui. Ele não está colocando o texto que eu coloquei, então na certa é melhor a gente dar aqui um Ctrl R para ele reiniciar tudo. O Ctrl R ele recompila realmente tudo e reinicia. Apesar de nós estarmos aqui no Watch, né? Talvez fique mais... A gente tenha mais certeza de que... Como nós fizemos muita modificação aí, né? Então a gente vai aqui tentar criar. Ó, veja que ele já deixou em português. Note que aqui eu não coloquei o nome, ele colocou o nome obrigatório. Viu que isso aqui é uma mensagem de erro, que já é uma mensagem de erro personalizada em português. Se eu não coloquei nos outros, ó, viu que ele colocou da maneira dele lá. Então veja só no nome, se eu colocar aqui M, ele já mudou a mensagem. Isso logo em tempo de execução e no momento que eu estou escrevendo. Por que ele está fazendo isso no momento que eu estou escrevendo? Na aula passada, na dica passada, quando nós utilizamos o ASP.NET Code Generator, nós instruímos ele a gerar os scripts, a instalar os scripts JavaScript. Por esse motivo nós estamos podendo, não só quando clica em postar aqui, quando faz o submit, mas em tempo de digitação ele está fazendo também a validação. Então se eu colocar aqui ele já mudou a mensagem, não é mais a mensagem de requerido aqui, né? Agora a mensagem é aquela mensagem, o nome completo, aquele negócio dos 3 caracteres, né? Então se eu colocar mais um R aqui, ó, ele já tirou, já está válido o campo, eu já posso postar. Então eu vou colocar aqui o nome completo aqui. E-mail. Você note que eu acho que a gente colocou requerido também por e-mail, né? Então por enquanto ele está dando a mensagem de campo requerido. E está em inglês porque nós não personalizamos a mensagem lá. Se eu mudar aqui, se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, ele já não está mais dando a mensagem de campo requerido. Ele está dando a mensagem de e-mail inválido, né? Então vamos inventar aqui um e-mail, marcios@email. Ó, ele já validou como certo. Note que se eu deixar aqui o ponto, ele já está dizendo que é inválido. Se eu colocar aqui, ele já está dizendo que é válido. A idade tem que ser um inteiro aqui, ele está pedindo. Vou inventar aqui uma idade, 46, né? Pronto, ele já corrigiu. A data de nascimento, eu vou colocar minha data mesmo aqui, não tenho um receio de falar. Pronto. E a senha, vamos ver, a senha nós não colocamos ela como requerido, portanto ele não está dando erro de campo requerido aí, né? Mas nós criamos uma comparação. Então se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vim para cá, olha, quando eu sair desse campo e vim para esse outro, ele já está, claro que utilizando o inglês mesmo, a mensagem dele mesmo, ele está dizendo que as senhas não batem, então eu não posso nem postar aqui. Já eu vou dizer por que eu não estou podendo, quando eu clico aqui em postar, ele não posta, já você vai saber. Mas vamos colocar aqui igual e pronto, só faltou mesmo o CPF. Se eu fosse postar aqui, ele iria postar, por quê? Porque nós não dissemos que o CPF é obrigatório. Mas se eu colocar aqui qualquer coisa, deixa eu ver aqui, pronto, qualquer coisa aqui e for... Aqui no Create, ó, ele já está dando, está errado, está inválido, eu não posso postar. Bom, nós vamos fazer aqui, primeiro eu vou informar por que você não está podendo clicar nesse botão. Na realidade ele está postando, viu? Eu vou já informar por quê. Para você que viu a aula passada, vamos entrar aqui no People's Controller. Vamos pegar só a parte de edição mesmo aqui, ó, no post do Edit. O que impede ele de postar, na verdade ele chega aqui, ele dá o post realmente, ele chega aqui no método. Mas ele encontra essa linha, ó. Essa linha aqui é que faz com que, se model state is valid, essa linha é que faz com que aqueles atributos de validação realmente sejam efetivos. Se model state is valid, então ele faz o update no banco aqui, mas caso contrário ele vem para cá, o que ele faz aqui? Ele apenas retorna para a view no estado que ela está. Então é bem rápido, você não está vendo, mas nesse ponto aqui, quando eu estou clicando nesse botão, ele está indo lá naquele edit, está vendo que o model state não é válido e está retornando para a view de novo aqui, com o mesmo estado que ela está. É por isso que eu não estou conseguindo postar, só quando tudo estiver válido. Nós poderíamos criar também, já que nós passamos por esse model state, poderíamos criar também validações personalizadas. Assim, como? Vamos inventar aqui, eu vou inventar qualquer validação sem sentido, que é só para você entender. Por exemplo, eu posso dizer assim, se o people.name, se o nome da pessoa iniciar com um hash, né? Esqueci o nome desse, com um sustenido, eu acho, com um sustenido, então eu vou dizer, olha só, eu posso utilizar essa propriedade model state
é add model erro, onde eu passo dois parâmetros aqui. Um parâmetro é o campo que eu quero utilizar, é o campo de people que eu quero utilizar aqui. Por exemplo, o campo name, né? Então, se o nome começar com um sustenido ali, eu quero dar eu quero validar esse campo e quero dizer aqui o nome não sem sentido, mas é para você entender, né? Pode iniciar com isso, né? Que é o caractere lá. Só para você entender que é possível criar uma validação personalizada. Mas como eu tinha dito, eu não gosto de utilizar assim, porque vai que... Pronto, aqui você está vendo um exemplo que pode ser mais complexo se você encontrar o erro. Vamos dizer que a propriedade name do people, do objeto people, precise modificar ali o nome dela. Então você jamais vai encontrar esse erro aqui. Para isso, novamente, a gente vai se utilizar de boas práticas, vai utilizar aqui o name of. Eu acho que eu coloquei, parece demais aqui. Name of people.name. Com isso aqui ele já vai digitar name para mim, ainda eu vou ter a segurança de que se algum dia essa propriedade mudar de nome, ele vai dar um erro logo em tempo de execução e eu já corrijo ela aqui também. E aqui ele está dizendo que a propriedade name pode ser null também. Então a gente vai aqui apenas fazer da maneira bem simples mesmo aqui, a gente vai apenas dizer se name for diferente de null, né? A gente vai apenas validar se é antes de validar se é diferente de nulo. Se o nome for diferente de nulo e iniciar com um sustenido, então ele vai apresentar esse erro aqui, que é meio feio, mas deu para você entender aí. Se for nulo, então ele passa, porque a gente não está tratando disso aqui agora. Então, para finalizar aqui, a gente vai apenas... Não sei se nem se precisa fazer em todas, mas em algumas que ficaram mais feias, por exemplo... como isso aqui está muito grande, né, do CPF, a gente vai colocar aqui um error message e vai colocar aqui, ó, o CPF precisa... Eu vou colocar só em algumas, você já entendeu aí? Num formato... não lembro mais. Pronto, aqui fica mais claro para o usuário lá, porque se ele vê aquilo, se ele vê essa regular expression, ele vai ficar assustado, né? Aqui não dá senha, eu vou apenas colocar aqui, ó, por exemplo, o error message. O error message a gente coloca aqui que é senha não confere, fica bem mais fácil de entender. Acho que... E o da idade, que é bem engraçado, eu acho que a gente não chegou a testar, para a gente dar uma testada rápida depois. Só aceitamos pessoas com idade entre... Estou até perdendo tempo com isso, 12 a 150 anos, né? Mas é para a gente ver também aqui o que a gente está aprendendo é saber como é que você personaliza as mensagens de erro, né? Acho que tá bom, né? A gente já fez... Tem mais coisa. O e-mail, vamos só no e-mail mais aqui, né? Porque é logo o primeiro lá. O e-mail é obrigatório. O e-mail é obrigatório, pronto. O resto aí você já aprendeu que tem a propriedade error message. A gente, antes de testar, a gente já vai criar logo o remote, né? A gente vai criar o remote, acho que aqui no CPF. Veja só, a gente vai criar aqui um atributo de validação chamado remote, que é bem interessante também. Só que o remote, você tem que fazer using do MVC. Deixa eu ver se ele vai... Estou só esperando que ele reconheça aí. Deixa eu ver aqui se ele já me ajuda. Pronto. Você vai ter que fazer o use do Microsoft ASP.NET Core em MVC. Ele já vem de outro local. O remote também, apesar dele ser um pouco mais complexo, que eu digo assim, porque a validação dele não é tão básica, mas ele é simples de utilização. Então nós vamos criar, eu vou criar logo os parâmetros, depois eu vou explicar. O que ele pede aqui é o seguinte: eu vou criar aqui um método chamado verify CPF. E ele pede outro parâmetro que eu vou colocar peoples. O que são esses dois parâmetros? Um é o controller, onde ele vai fazer esse get, porque na verdade esse remote ele vai fazer um get, viu? Ele vai fazer um get nesse controller aqui, chamando esse action aqui. Ele vai, ou seja, em outras palavras, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer um HTTP // na sua aplicação, né? Vai fazer um localhost peoples, que é o controller que nós estamos informando aqui. Na aula passada você entendeu melhor sobre os controllers, né? Sobre os actions. No final do vídeo, se for possível,
ou se for possível colocar um card aqui, eu vou tentar fazer uma referência a esse vídeo aí, que ele é importante para esse outro. Pronto, ele vai chamar isso aqui, mas atenção, como esse nome aqui é CPF, ele vai passar isso aqui no final. Ele vai passar, ó, CPF igual e o valor que está lá que a gente colocou no campo CPF. Você entendeu? Ele vai chamar esse controller, que é o que nós definimos aqui, esse action, que é o que nós definimos aqui, e vai passar esse parâmetro aqui, essa query string com valor. Pronto, você vai receber isso. E isso aqui vai ter que retornar um booleano. Nós vamos ter que criar isso aqui. Eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil, menos possibilidade de errar. Então nós vamos aqui para o People's Controller, vamos até para o final mesmo aqui. Nós vamos criar aqui um public, vamos colar aqui em cima para a gente não perder. Pronto, só para a gente pegar aqui os textos. Ó. Eu já estou no People's Controller, como você pode ver, ó, eu estou aqui no People's Controller, então não preciso mais de... Só vou precisar, na verdade, disso aqui, por hora. Eu sei que ele vai ter que retornar um booleano. O nome do método eu sei que vai ter que ser esse aqui. E ele vai ter que ter uma variável chamada CPF. Já eu volto lá para explicar. Pronto, ele vai ter que receber isso aqui, CPF. Pronto, isso aqui ele tem que retornar um verdadeiro ou um falso. Se ele retornar verdadeiro, significa que passou na validação. Se ele retornar falso, significa que não passou. Esse nome aqui dessa variável ele precisa ser igual a esse nome aqui. Ele tem que ser igual o nome do campo que você está validando. Então, nós já colocamos aqui igual, colocamos como CPF. Para você respeitar a nomenclatura, não é muito legal você criar assim, um parâmetro todo com letra maiúscula. Vamos fazer uma validação totalmente esdrúxula aqui, mas é apenas porque já passamos muito tempo e o que importa é o entendimento aqui. O CPF que vai ser aceito, claro que você pode fazer uma validação mais aprimorada de CPF, se for o caso. Ou então você pode utilizar o remote para verificar se um código já existe no banco de dados, por exemplo. Então a gente vai colocar aqui, ó, se o CPF for igual a exatamente isso aqui, então nós vamos retornar que está válido. Claro que sem sentido, né? Mas, e em caso contrário, nós vamos retornar que não está válido, vamos retornar falso. Ele é um boolean que ele retorna. Já está compilando. Claro que a gente pode resumir mais essa estrutura. A gente pode apenas dizer que return é igual a isso aqui, né? Para reduzir mais, você tem que trabalhar sempre para reduzir a quantidade de código. Então todo aquele if, você pode resumir ele a isso aqui, porque na verdade é exatamente isso que aquele if faz. Então ele vai retornar true se essa condição for satisfeita. Não precisa nem do parênteses aí. Deixa eu ver se eu coloquei 9 demais aí. Não, acredito que seja isso mesmo. Então acho que nós já podemos testar tudo aqui. Eu vou salvar tudo. Vamos voltar aqui para o nosso... Pronto. Vamos criar um que é melhor, né? Então, vamos colocar aqui Márcios. Ele já validou como certo. O e-mail, vou pular aqui, ó, já está dizendo que ele não tá, ele está colocando em inglês porque a gente validou aqui o fato de ser requerido. A gente não validou o fato, ó, o e-mail obrigatório está em português. A gente não colocou uma mensagem personalizada para o outro lá, que eu disse que você ia fazer isso aí. Então, eu vou colocar... Posso colocar meu e-mail mesmo aqui, marciobezerra@alt. Então, colocar a idade aqui 46, colocar aqui 30 do 11 de 1975. Senha, vamos ver aqui. Nós esquecemos de colocar o caractere na senha lá. Por último, antes de finalizar, a gente coloca. Vamos salvar aqui, ó. A senha não confere, nós colocamos em português direitinho. Vamos fazer ele conferir aqui, pronto. Tá validando tudo aqui. Não sei se eu estou esquecendo. Pronto, o CPF nós vamos colocar ele primeiro no formato errado e vamos salvar. Primeiramente ele está dando um erro de formato, então ele ainda não fez aquele remote, né? Mas eu vou até copiar aqui, porque vai ajudar, né? Ganhar tempo aqui, eu vou copiar. Vou digitar agora o CPF no formato correto. E ele agora está dizendo que CPF is invalid. Porque na verdade ele fez aquele get lá, entendeu? E eu disse que só aceitava o CPF se no lugar desse 0 fosse 9, né? Então vamos trocar aqui pelo 9, eu vou colocar aqui tudo 9 aqui. Ele está dizendo que embaixo já está no formato inválido, né? Primeiramente ele dá essa mensagem. E aqui já passou inclusive no get, eu vou poder salvar aqui. Pronto, salvei, né? E você viu que está tudo ok, funcionando. Acho que eu não estou esquecendo nada. Então, caros, eu agradeço aí pela atenção.
Espero que esse conteúdo tenha sido útil principalmente para os iniciantes, ele foi mais voltado para os iniciantes. Foi uma sequência de 2 vídeos, onde eu expliquei o básico mesmo, que estava sendo muito requisitado a me dizer como é que eu faço um básico, como é que eu crio uma aplicação em MVC, crio um banco de dados e crio uma tela básica ali. Você já está falando sobre isso, mas eu não sei nem fazer isso aqui ainda, né? Então ele foi mais destinado, eu espero que ele tenha servido de base ou de ajuda, principalmente para os iniciantes e para os veteranos que também talvez dê para ter retirado alguma coisa daqui, que sempre, mesmo eu, quando qualquer vídeo que eu assisto, alguma coisa eu aprendo ali. Eu sempre aprendo. Agradeço pela atenção. Gostaria que você, encarecidamente, que você curtisse esse vídeo, seguisse o canal. Isso incentiva a procurar mais, pesquisar mais, criar vídeos mais interessantes. E queria lembrar aqui também que nós estamos aí iniciando uma espécie de grupo, comunidade, eu diria assim, no Discord, e eu gostaria que você participasse. Está no início ainda, mas quanto mais pessoas vão participando, mais informações vão sendo compartilhadas, não é? E o canal vai ficando mais rico em dicas e conhecimento. Agradeço aí pela atenção.